Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa reunião semanal do Grupo Sim. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma pequena prece para a gente elevar nossos pensamentos, fechando os nossos olhos, nos conectando espiritualmente com os nossos amigos que aqui vieram, os nossos amigos da espiritualidade que aqui vieram também para fazer esse trabalho conosco, para aprender um pouco, compartilhar seu conhecimento e nos ajudar a crescer individualmente, em grupo, de maneira que nós consigamos atingir os nossos objetivos nessa jornada. Nos pedir que esse trabalho se dê na paz e na harmonia, que ele é adequado e que a espiritualidade amiga nos ajude, nos intuindo, nos iluminando e contribuindo para que a gente enriqueça esse trabalho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente vai falar sobre esse capítulo do Evangelho, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Vou começar mencionando que esse um conteúdo, uma parte do conteúdo foi mencionado na nossa reunião virtual da segunda-feira, né? E eu estou falando isso porque eu fiz uma afirmação que foi incorreta. E eu vou abordar isso mais adiante, né? Esse capítulo tem quatro pontos, né? Que é sobre o dom de curar, sobre as preces pagas, sobre os mercadores expulsos do templo e sobre a mediunidade gratuita. Mas, de maneira geral, o tema principal é sobre a moralidade de fazer do trabalho mediúnico uma fonte de renda. Né? Eu falei sobre a moralidade porque é uma coisa que cada um de nós vai julgar dentro de nós mesmos hoje, né? A gente não está aqui para impor um julgamento a ninguém. E talvez isso sirva para que a gente utilize esse processo, né, em outras atitudes que a gente toma durante a existência da gente. O primeiro ponto é o dom de curar. E o Evangelho de Mateus diz o seguinte: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. A passagem da Bíblia, né, ela fala exatamente de quando Jesus se dirigiu aos seus discípulos, mencionando que eles não deveriam utilizar aquele dom que Deus deu a ele, né, como forma de fonte de renda, porque eles não precisam daquilo. Né? Deus sempre provê para a gente na medida que a gente, dentro do que a gente realmente necessita, não necessariamente do que a gente quer, mas dentro do que a gente precisa, Deus proverá. Como vocês devem lembrar que num determinado momento da história do povo hebreu, Moisés falou para eles que eles não deveriam manter contato com os espíritos, né? Muito menos executar transações que fossem gerar frutos monetários, né, para os encarnados. Né? A gente pode citar uma série de outros exemplos que essa tentativa não acabou resultando em problemas muito sérios. Né?
Eu acho que alguém já mencionou aqui a respeito do oráculo, teve uma palestra a respeito do oráculo, né, onde existem vários exemplos na história da humanidade que as pessoas, quando as pessoas recorreram a esses espíritos, né, através de uma tentativa de executar uma transação, tipo assim, eu vou fazer esse sacrifício, né, para receber do espírito uma determinada informação, uma bênção, um benefício, né? E essas coisas não funcionam. A história está aí para mostrar. A interpretação da primeira palavra é o seguinte: dá gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Jesus disse aos discípulos que eles deveriam não só dar gratuitamente, mas também ajudar as pessoas gratuitamente. Quando ele diz dar, não é dar elementos materiais, mas é se dedicar a ajudar aquelas pessoas e mentalizar, se unir mentalmente para que o ambiente onde eles existem, né, seja livre desse tipo de especulação e desse tipo de comércio. Né, e assim, se a gente praticar essa máxima, a gente vai se desligar também das questões materiais. Né, porque quando a gente ouve muito falar recentemente assim, a gente não pode materializar o espírito, a gente tem que espiritualizar a matéria, né? E acho que tem bastante a ver com isso aqui. A gente não pode, quando a gente tenta fazer uma transação com o espírito, a gente está tentando materializar o espírito, né? Porque a gente tem um determinado bem material que a gente atribui uma importância a ele e a gente quer, de alguma maneira, multiplicar aquele bem e recorre ao Espírito solicitando ajuda para fazer isso. Né? Essas coisas não acabam muito bem. Né? O segundo ponto aqui é sobre as preces pagas. Eu achei bastante interessante essa parábola aqui. Ela diz assim, Jesus disse aos seus discípulos e a todo o povo que escutava, precatai-vos dos escribas que gostam de ser saudados nas praças públicas, ou seja, são orgulhosos, né? e que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas, ou seja, eles estavam lá para... era uma prática que eles executavam de se aproximar das pessoas que estavam em necessidade, né, para depois tirar proveito delas. Né? E daí ele diz assim, né, que uma das coisas que os escribas faziam eram pagar alguém para fazer orações para aquelas pessoas que estavam necessitadas, né, como forma de ganhar a confiança daquelas pessoas. E aí ele questiona aqui, né, Jesus diz assim, se as pessoas, se os escribas fazem tomam esse tipo de atitude, né, que é materialista e cheia de outras intenções, né, o que mais será que eles vão fazer com vocês? Né? E ele disse aqui assim, a razão e o bom senso dizem ser impossível que Deus delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. Né? Então, os escribas não poderiam, de maneira nenhuma, obter o resultado que eles queriam, né, que era se livrar da obrigação ou
do sentido que a prece realmente significa, né? Se eles querem orar em nome de alguém, ou se nós queremos orar em nome de alguém, é imprescindível que a gente faça isso. A gente não pode pedir a alguém para fazer a caridade com os bens da outra pessoa, né? A gente é que tem que fazer a caridade com o que a gente identifica como sendo um elemento que alguém precisa mais do que a gente, né? Então, dessa forma é que a gente dedica o nosso tempo para ajudar as pessoas, né? A nossa compaixão, a nossa fraternidade, ou seja, todos esses sentimentos que são mais importantes para aquelas pessoas que estão passando necessidade do que para a gente mesmo. E a gente não pode delegar isso para alguém, né? A gente tem que executar, tem que agir dessa maneira para que isso faça sentido realmente. Aí ele fala aqui também, outro inconveniente que apresentam as preces pagas é que aquele que compra as preces se julga dispensado de orar pelo próximo. Mais ou menos aquilo que eu falei já há pouco, né? Sabes que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. E eu achei interessante isso aqui, porque esse fervor que os espíritos sentem é o que a gente chama de evocação, né? Quando a gente se propõe a orar em nome de alguém, né? Seja esse alguém uma pessoa encarnada ou um espírito que já desencarnou, a gente está se conectando com aquele espírito, né? Seja ele encarnado ou desencarnado, e essa conexão é uma vocação. A gente sente o espírito se aproximar da gente da mesma forma que a gente se aproxima do espírito quando a gente estabelece essa conexão, através da oração. Então, e esse tipo de coisa ele não pode ser delegado, né? Sim, a gente vou pensar na Bia e pedir para ela orar pela nossa avó, né? Porque agora eu tenho que ir para o shopping center para comprar alguma coisa, fazer o meu supermercado, né? Essas coisas não funcionam desse jeito. Eu acho que quando eu li isso aqui, eu pensei naquelas solicitações que a gente recebe, né, de orações. O pessoal, através dos nossos grupos, né, que a gente pertence ao Facebook, ou seja lá qual o método de comunicação. Quando a gente recebe uma solicitação de oração, né, eu não sei vocês, mas eu pelo menos eu penso assim, eu tenho que orar agora. Na hora que eu leio aquilo ali, eu mentalizo aqueles nomes, né? E aí eu penso assim, eu mentalizo assim, amor, tranquilidade, paz, consternação, né? Ou resiliência, né? E aí eu anoto, eu tenho lá um arquivozinho no meu telefone que eu anoto o nome das pessoas e durante o dia, às vezes eu olho para aquele arquivo e aí eu vejo outros nomes, né? E aí eu penso assim, eu queria que essas pessoas, né, ou esses espíritos, se sentissem a paz e o amor que eu tenho para dar para eles, né? É assim que funciona para mim. Mercadores expulsos do templo. Vocês sabem, já devem ter ouvido falar dessa palavra, quando Jesus entrou no templo lá de Jerusalém, né, e quebrou tudo lá e mandou o pessoal embora e tal, porque ele queria mostrar para eles o descontentamento que ele tinha com o comércio da religião que estava se dando ali, né? Ou às vezes não era um comércio de itens da religião, mas eles estavam no entendimento de Jesus profanando
a fé religiosa, né, judia. E ele queria mostrar, né, muito enfaticamente, né, que aquilo que eles estavam fazendo ali não tinha sentido, não tinha nada a ver com o ambiente religioso daquele tempo. Né? E ele falou assim, né? A minha casa vai ser conhecida como a casa de oração por todas as nações, né? Porque era isso que ele queria, foi isso que ele quis deixar claro para as pessoas naquele momento, né? Que ele se rebelou contra as pessoas que estavam ali dentro do templo. E também ele se expôs a ponto de que os fariseus que ali estavam tentaram utilizar aquilo, né, aquela atitude dele contra ele mesmo, né, fazendo denúncias sobre ele, né, dizendo que ele tinha ido ao templo e tinha causado problema e tal, né, como se ele quisesse acabar com o judaísmo. Na verdade, depois a gente sabe, por outras passagens da Bíblia, que ele mesmo disse: eu não vim aqui para me colocar contra a lei de Moisés, mas sim para trazer uma perspectiva diferente, né? Que hoje a gente conhece como a lei do amor e da caridade. Na interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus expulsou do templo os mercadores, porque ele condenava o tráfico das coisas santas, né, sob qualquer forma e pretexto. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada do reino de Deus. Quer dizer, é uma coisa que a gente não pode comprar, ou nem pode vender. Então, nenhuma religião, ou qualquer religião que ofereça o reino dos céus, né, em troca de alguma coisa, né, de algum bem material, certamente não está agindo coerentemente, né? Porque o reino dos céus, o reino de Deus, não é um reino material. Então, como é que um bem material vai nos levar ao reino dos céus, né? Não tem sentido isso. E daí ele fala sobre a mediunidade, né, que a gente falou um pouco no começo, que naquela época tinham muitos judeus que conhecidamente tinham mediunidade, né? E daí as pessoas recorriam àqueles médiuns para obter benefícios, né? E daí ele disse assim, né, os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, não para vender palavras que não lhes pertencem. Deus quer que a luz chegue a todos. Esta é a razão porque a mediunidade não constitui privilégio. Fazê-la fonte de renda seria, pois, desviar-se do objetivo. Porque o objetivo da mediunidade, para quem já leu um pouco a respeito um pouco dos livros que falam a respeito de mediunidade, é um dom, né, que todos nós temos. Algumas pessoas têm uma mediunidade mais expressiva, outras pessoas menos, mas todos nós recebemos intuições, todos nós temos um certo nível de premonição, né? Quando a gente vê alguma coisa que está para acontecer. Todos nós sonhamos e nos conectamos com os nossos entes queridos que já se foram, né? Então, todos esses, dentre muitos outros, né, a gente ouve coisas, né?
tem alguém me dizendo alguma coisa aqui, né? Às vezes a gente acha que está ficando maluco, mas na realidade não é. Um elemento, é uma manifestação da mediunidade. E é um dom que a gente recebe que os espíritas entendem como sendo uma missão. Né? Foi colocado dessa maneira pelos espíritos através do livro de Allan Kardec, que as pessoas que têm mediunidade bem aflorada, elas têm uma missão a ser executada. Elas precisam entender aquilo para que elas saibam qual é a finalidade. Né? E isso é uma coisa que é bem inerente esse elemento de questionamento é uma coisa inerente do ser humano encarnado, né? De querer entender as coisas, ou de ficar preocupado quando percebe alguma coisa que ele não entende. Né? Às vezes fica com medo, às vezes tem receio, né, de que aquilo possa se tornar uma coisa que venha comprometer a saúde dele ou de outras pessoas, né? Mas esse questionamento existe exatamente para que a gente procure entender por que aquilo acontece. E através dessa procura é que a gente vai entender qual é a função daquele dom que a gente recebeu. E ele fala aqui também que a mediunidade ela pode ser desenvolvida. Né? A gente vai, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e em outros países do mundo, tem aquelas pessoas que descobriram que tem esse dom e trabalham, né, que existem várias maneiras de você trabalhar isso, não só aquelas que são descritas dentro da doutrina espírita, né, mas também através de outros conhecimentos. Né, tem, não sei quanto vocês já estudaram a respeito disso ou leram, mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, apesar de ser uma sociedade materialista, existe uma quantidade enorme de pessoas que têm uma conexão forte com a espiritualidade. Né? E eu posso citar um número enorme deles, mas acho que a gente não tem muito tempo para isso. Mas você vê, eu faço parte de um grupo, né, que chama-se Great Lakes Retreat, né, que ele é um grupo espiritualista. Né? Eles têm uma mistura assim de cultura nativa americana com o pessoal que estuda aquilo ali cientificamente, né? E eles se reúnem para dialogar da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Né? Eles não têm livros, existem livros que eles utilizam para transmitir o conhecimento deles, mas assim, não é uma coisa que você consegue encontrar muito fácil. Né? Tá lá, você compra no Amazon e tudo mais, mas não é muito divulgado. Muitas dessas pessoas eles são chamados de psychic, né? E existem várias convenções de psychic nos Estados Unidos. Então, só estou falando isso para mostrar que o aspecto que a gente vê da cultura norte-americana, de materialismo, não é uma coisa que é assim, unicamente materialista. Ela tem vários aspectos. E essas pessoas que a gente conhece, né, que estão aí vivendo como nós vivemos aqui, elas têm esse dom também, e elas aprenderam a desenvolver isso. Né? E muitas delas, eu posso dizer assim, a grande maioria, elas querem ajudar as outras pessoas também. Né? Voltando aqui à questão do Evangelho, a mensagem que Jesus colocou como eu já falei antes, não faça disso um meio de vida. Se você pode, se você precisa disso para
ajudar na sua sobrevivência, você pode até fazer, mas que essa seja esse seja o seu último recurso, né? E que você coloque, acima de tudo, a moralidade em qualquer uma das suas ações, né? Porque se você utilizar esse conhecimento que você desenvolveu, já não estou mais falando de dom, né? Se as pessoas utilizarem esse conhecimento que elas desenvolveram, essa prática, essa habilidade, né, com intuitos que não sejam morais, tipo assim, o que é um intuito moral? É você querer ajudar a maioria das pessoas que estão à sua volta, né? Se você quiser só ajudar você mesmo, né, é uma coisa questionável, né? O que é um intuito moral? É você fazer uma coisa que é você tomar uma atitude que você sabe que não vai prejudicar outras pessoas, né? Então, não é só querer ajudar, é também saber que não vai prejudicar, né? Esses são os aspectos morais que ele fala que devem ser evidenciados quando você utiliza a mediunidade, os conhecimentos e as habilidades que foram desenvolvidas. O perigo, né, a questão maior que está por trás disso, se você utilizar esses dons ou essas habilidades que você desenvolveu no contato com os espíritos, é o quê? Quando esse contato for com uma intenção material, existe uma chance muito grande de que você vai ser enganado, né? Que aquilo que a resposta que você está recebendo do plano espiritual é uma resposta que vai lhe trazer mais problemas do que benefícios, né? Então, a gente sabe, dentro do conhecimento espírita que a gente tem, que a gente é influenciado pelo plano espiritual constantemente, 24 horas por dia, todos os dias do ano, né? Estejamos no estado de vigília ou no estado de desdobramento, está sempre sendo influenciado. Agora, nesse momento aqui, todos nós estamos recebendo influências. Por isso que a gente pede que elas sejam boas no começo, né? Para que a gente consiga assimilar os bons conhecimentos. Então, essa preocupação sempre existiu, né? E é por isso que, por exemplo, Moisés disse, não se abstenha do contato com os espíritos. Por quê? Porque ele sabia que naquela época as pessoas não tinham um desenvolvimento moral adequado para que elas pudessem separar o que elas estavam recebendo, né, as informações, e utilizar aquela informação de uma maneira a ajudar a maioria das pessoas, né? Como eu falei, tinha gente que pedia lá para o oráculo, ele me ajude a vencer essa guerra aqui, a derrotar aquele exército, né? Me ajude, me dê uma dica aqui como é que eu faço para tomar aquela cidade. O que é que qual vai ser o resultado dessa disputa que a gente está tendo aqui, né? Em sua maioria eram situações onde as pessoas queriam aumentar o seu poder ou acumular mais bens materiais. Então ele diz aqui assim, ó: quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, como repelem tudo que é de interesse egoístico, facilmente entenderão que os espíritos superiores não estejam à disposição do primeiro que os evoque com tal propósito. É aqui que eu estava falando. Quando a gente se aproxima da espiritualidade com uma intenção individual, né,
muito provavelmente o espírito que vai nos atender, o que vai se comunicar com a gente, ele é um espírito também pouco evoluído, porque ele está se associando com aquela vontade que é individual, né? Diz assim, aquela pessoa ali, eu vou estabelecer uma conexão com ela e daí eu vou começar a tirar dela. Ela pensa que eu vou dar para ela, mas não, eu vou tirar dela, porque o mesmo sentimento que faz com que a gente procure o Espírito vai ser recíproco, né? Ou vai ser transmitido de volta para a gente. Da mesma forma que quando a gente pensa o mal para as outras pessoas, o mal acaba voltando para a gente, né? Isso é a lei da natureza. Causa e efeito, ação e reação. Então, esse descontentamento de Jesus era baseado simplesmente nisso, né? A gente deve procurar fazer o bem, seja lá sem ver a quem e seja lá de que maneira seja. Mas se a gente procurar fazer o bem, ajudar as outras pessoas, a gente vai nos fortalecer, vai diminuir as influências dos maus pensamentos e dos maus sentimentos em nós mesmos e naquelas pessoas que estão à volta da gente. E é por isso que ele diz que seria uma profanação, Jesus disse, seria uma profanação evocarmos o Espírito, né, por dinheiro, ou qualquer outro bem material. E ele falou também aqui que a gente nunca pode esperar que um espírito, a honestidade de um espírito que venha se comunicar com a gente quando a gente está evocando ele no sentido de fazer alguma coisa desonesta, né? De novo, é a lei da ação e da reação. Aí eu fiz uma pesquisinha assim, né, sobre essa questão da má intenção, da intenção da reza, né? A gente sabe que tem uma série de crenças religiosas, né, que procuram se utilizar desse artifício, né, para fazer um contato com a espiritualidade, procurando um determinado resultado, um determinado benefício. Aí acende 10 velas, ou mata um carneiro, ou joga 50 moedas no mar, né? ou constrói um bonequinho e espeta aquilo ali e tal. Quer dizer, tem âncoras mentais para todo tipo de ideia, né? Eu falei âncoras mentais porque esses elementos que eu falei aí, né, esses exemplos, eles são bem característicos de um conhecimento que a gente sabe que existe, já está divulgado há muito tempo, que é programação neurolinguística, né? Não sei quem já leu a respeito disso, mas tem uma infinidade de assuntos, de ideias, né, dentro desse conhecimento de PNL. E aqui nos Estados Unidos, nos anos 80, tiveram assim, pessoas que se dedicaram muito tempo, ficaram bastante famosas a respeito disso, né, se espalhou pelo mundo todo. Programação neurolinguística, depois vocês podem ler a respeito disso. Mas tem tudo a ver com essa mentalização que a gente faz a respeito de coisas que a gente quer que aconteçam de uma determinada maneira, seja para o bem ou para o mal, né? Só lembrando que o mundo espiritual é um mundo mental, né? Tudo que existe no plano espiritual é o resultado da criação da nossa própria mente, né? Não só individualmente, mas dentro do conjunto, né? A gente, nesse momento, a gente existe aqui nesse mundo, né? Não só no planeta Terra, mas nesse mundo que é um mundo que tem uma destinação específica
e que a gente precisa estar aqui para que a gente cumpra a nossa etapa de evolução, né? E esse mundo é o resultado da criação das nossas mentes. Eu estou linkando isso com esse texto, né, com esse capítulo, porque tem tudo a ver, pelo menos na maneira como eu entendo, tem tudo a ver com esse elemento, né, de dar e receber gratuitamente. Estou quase acabando o tempo. Desculpa. Já acabou. Só mais um parágrafo aqui, né? Aqui ele fala sobre a mediunidade que foi adquirida através do nosso conhecimento, do conhecimento do Espiritismo, né? Baseado nos conceitos morais que foram divulgados, né? Difundidos por Jesus e propagados pelo Espiritismo. Então, essa é se alguém quer desenvolver a sua mediunidade, né? Esse seria o melhor caminho. Você aprende os elementos fundamentais primeiro, né? E daí você vem para uma casa espírita onde existe uma preparação para que esse trabalho seja desenvolvido e através desse conhecimento que foi adquirido e da prática, né? De todas as práticas que a gente executa na casa espírita, a gente pode associar esse dom à nossa existência e assim descobrir a nossa missão e cumprir com o nosso objetivo. Era basicamente isso aí que eu queria colocar. Desculpe eu ter me estendido um pouco. Você tem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa esclarecer? Eu tenho um comentário, acho que logo no começo você falou sobre, não usou esse termo, mas você terceiriza uma prece que deveria ser sua, né? Aí você fala, mas daí não tem o mérito, não teria o mérito para você que faria a prece que você delegou para alguém, mas a pessoa que supostamente iria receber pelo mérito, né, daquela prece, receberia de qualquer maneira, certo? Sim, você, recebe, mas assim, né? a intenção é que vale, né? Então, se nós estamos imbuídos de oferecer aquela prece para aquela pessoa, isso em si já é o suficiente. Agora, o que questiona aqui é você pagar para outra pessoa para fazer a prece, como se esse ato de pagar suprisse a necessidade de você ser caridoso, né? de transmitir aquele sentimento para a pessoa que você acha que precisa, né? Faz sentido? Não, faz sentido. Mas no sentido de que eu entendi. Né? Tem mais questões? Então, eu queria que a gente fechasse os olhos novamente, elevando nossos pensamentos ao plano espiritual, agradecendo a oportunidade que nos foi dada de estar aqui, de dialogar com vocês, encarnados e desencarnados, pedindo que esses conceitos estejam nas nossas mentes, não só nessa noite, mas durante o resto de nossas vidas. Que a gente consiga ser cada dia mais caridoso, mais fraterno, mais inclusivo, que nós saibamos cada vez mais aceitar as pessoas como elas são, que a gente possa, que essa energia, esse conhecimento seja luz para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.